Eu já trago polêmica por aqui, afinal de contas, o senador Flávio Bolsonaro afirmou hoje que o ex-presidente e pai dele, Jair Bolsonaro, retornaria ao Brasil no dia 15 de março, mais conhecido como semana que vem. A declaração foi feita em publicação que a gente vai verificar nesse exato momento na tela a fala de Flávio Bolsonaro hoje, que diz o seguinte: acabou a espera, Bolsonaro vem aí no dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil. E ele repete aquele mantra, aquele lema da família Bolsonaro de Deus, pátria e família. Só para vocês entenderem, minutos depois, o congressista voltou atrás e disse que a data era provável, mas sem confirmação ainda, como nós também vemos na tela o segundo tweet de Flávio Bolsonaro, que diz o seguinte: peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande. Na verdade, a data de retorno do nosso líder, Jair Bolsonaro, no dia 15 de março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definida, ele mesmo divulgará. Tá ok? Um outro bordão aí de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, para que todos obviamente tenham a ciência, está nesse momento na Flórida, nos Estados Unidos, desde o dia 30 de dezembro e recebe os trabalhos de uma equipe de segurança garantida, inclusive, pela Presidência da República, por ser um ex-presidente. Deixa eu colocar o nosso time na tela e fazer as devidas apresentações. Hoje temos Fábio Piperno, o nosso Nelsinho Kobayashi, e eu gostaria muito de apresentar a vocês o nosso comentarista convidado hoje deste programa, Gustavo Segré, ele que é escritor, entende muito de economia, inclusive no Instagram de Gustavo Segré, meu querido Fábio Piperno, nós temos uma definição de que ele seria piloto de avião também, ou seja, o homem é internacional e está aqui junto com a gente para participar do 3 em 1 nesta terça-feira. Tudo bem, Segré? Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e estar participando aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra acompanhar uma equipe tão competente como essa. Então, me sinto um privilegiado. Prazer. Ô Segré, me explica um pouquinho da tua visão aí sobre esse retorno, não retorno, esse adiantamento aí por parte do senador Flávio Bolsonaro. O que aconteceu para mudar de ideia? Imagino que tenha sido uma reunião familiar, Paulo, em que pai e filhos discutiram, já está na hora de voltar. Aí foi dada uma data, mas não era para publicar, uma data entre a família. Aí o Flávio se antecipou, publicou, o pai se tocou, pediu para tirar e fica iminente o regresso para o Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não fica muito claro quando. E eu imagino que esse quando, a dúvida do quando, esteja dada em duas situações. A primeira, chamar a atenção o máximo possível. E aí, provavelmente, seja aproveitando a viagem do presidente Lula para a China. E a segunda é evitar qualquer antecipação do atual governo e eventual de algum da desavença do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, porque pode ter algum processo para responder e não é bom, estrategicamente, juridicamente falando, que ninguém saiba a data de regresso do ex-presidente ao Brasil. Muito bem. Piperno, como é que você viu aí essa mudança? Primeiramente, bem-vindo, Segredo. Bom, olha, essa mudança... Veja, Paulo, se o filho do presidente não tem certeza em relação a isso, se a esposa do presidente, muito menos, né, como ela também já deixou claro, quem sou eu para dar qualquer palpite em relação a isso? Né? Eu acho que é claro que o ex-presidente Bolsonaro, ele também vai recalibrando as suas expectativas à medida em que vão surgindo fatos novos. Nesses últimos dias foram pelo menos dois. A questão das joias, todo mundo só fala nisso, né? Todos os jornais, agora autoridades do governo, emissoras de televisão, enfim, todo mundo fazendo ampla cobertura em relação a essa história muito mal contada e que agora ganha as investigações da Polícia Federal, também do Ministério Público. E um outro fato que ontem à noite talvez tenha causado alguma preocupação adicional ao presidente da República foi a entrevista da ministra Carmen Lúcia ao programa Roda Viva, no qual ela disse que devolveu vários processos aí envolvendo o presidente Bolsonaro para a primeira instância, porque afinal de contas ele não é mais
alguém com foro privilegiado. Agora, o Ministério Público sugeriu que ela mantivesse alguns processos no STF para que o plenário tomasse uma decisão a respeito do destino que vai ser dado a isso. Então, é óbvio que o presidente deve estar lá avaliando esses cenários com toda a sua assessoria, com os seus advogados, porque a situação dele hoje, pelo menos em relação a todas essas suspeitas, e vamos deixar no campo das suspeitas e nada mais que isso, elas se avolumaram nos últimos dias. Então, talvez exijam novos cálculos políticos. Ô Nelson, você acha que essa fala do senador Flávio Bolsonaro, ela é muito visando justamente uma certa liderança do ex-presidente da República nesse campo da oposição? Depois de todos esses fatos e esse tempo decorrido da permanência dele nos Estados Unidos, você acha que tem credibilidade esse retorno dele, essa liderança dele da oposição que o senador Flávio Bolsonaro fala? Existe algum tipo de credibilidade? Há milhares e milhares de pessoas esperando mesmo esse retorno ou eles estão vivendo num mundo paralelo? A credibilidade, sim, muita gente espera o retorno do ex-presidente Bolsonaro, mas cada vez menos, né? Muito boa tarde, Paulo Matias, Fábio Perno, Segré, seja muito bem-vindo e boa tarde a toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Cada dia que passa, o presidente Bolsonaro perde mais capital político e isso fica evidente na manifestação do senador Flávio Bolsonaro. Quando ele disse que a espera acabou, que vem aí o Johnny Bravo, que vem aí o ex-presidente Bolsonaro, ele está falando, gente, calma, ele está chegando, espera, não se dispersem, fiquem atentos que ele vai vir e vai liderar a oposição de maneira responsável. Ele fala até isso no tweet, né? Então ele está mesmo denunciando que há esse jeito de acreditar que o Bolsonaro, quando estiver no Brasil, quando pisar os seus pés aqui no território brasileiro, vai ser o grande líder da oposição. Ele tem condições? Tem, cada vez menos, porque as coisas vão acontecendo, a imagem dele é uma imagem desgastada, que, né, teve, nesse sentido, também os atos do dia 8, que ajudaram a desgastar ainda mais. Teve agora essa denúncia do jornal Estado de São Paulo a respeito da doação dessas joias milionárias a ele, uma tentativa dele de fazer com que essas joias estivessem nas mãos da presidência da República de todo jeito. Isso desgasta ainda mais, isso também pode ser utilizado no cálculo político do timing, né, do tempo em que ele retornará ao Brasil, mas ele ainda é o presidente Bolsonaro que teve mais de 50 milhões de votos nas últimas eleições. Ele ainda é a figura maior de oposição, ele ainda é o que está na boca do presidente Lula todos os dias. Quando o presidente Lula vai falar qualquer coisa, fala do Bolsonaro. Então a gente ainda tem esse cenário polarizado na política em que, de um lado, o governo e o presidente Lula, e de outro lado a oposição e o ex-presidente Bolsonaro. Então é importante que ele calcule, sim, o melhor tempo politicamente para ele estar de volta no Brasil e para ele fazer vez de líder de oposição, mas, claro, lidando com todo esse desgaste gerado aí nas últimas semanas todas. Ô Segré, como é que você vê essa história, o caso das joias, para a imagem e a repercussão política do ex-presidente Jair Bolsonaro? Você acha que abalou muito? Não me parece que abalou desde que seja clarificado, porque os presentes nessa posição são para quem ocupa o cargo de presidente da República, não são especificamente para uma pessoa. E aí tem que entrar na legislação específica que está previsto em lei para esse tipo de questões. Então deve ser aclarado, deve ser clarificado primeiro, e se tiver alguma coisa que deve ser pago, se for um presente especificamente para a pessoa, deve resolver a pessoa. Se for um presente para quem ocupava nesse momento o cargo de presidente, entra na lei normal para esse tipo de presentes, que pelo que sei, acima de um valor bastante baixo, tem que ir para o acervo presidencial. Muito bem. Piperno, você me pediu? Eu pedi para falar duas coisas. Não, em relação ao que o Nelson disse, é verdade, há uma espécie assim de um sebastianismo bolsonarista, né? Enfim, o presidente Bolsonaro é uma espécie de São Sebastião aguardado aí ansiosamente por, né, a grande parte do seu séquito. O problema, e o Nelson chama a atenção em relação a isso já há vários dias, é que o capital político, de fato, ele não se mantém mais intacto por conta do 8 de janeiro, especificamente por conta, e agora mais
enfim, especificamente por conta desse episódio das joias, porque, veja, ele agiu muito mal. A suspeita é até de contrabando, porque a legislação, nesse caso, ela é muito clara. Ou vai para a autoridade, ou vai para o patrimônio público. Se for para a autoridade tem que pagar os impostos. Do contrário, vai para o patrimônio público. E não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Porque se fosse para pedir, para solicitar que isso fosse remetido ao patrimônio público, o governo teve 1 ano e 2 meses. Então ele não precisaria ter feito as 4 tentativas que fez, envolvendo, aliás, uma série de militares, outra vez as Forças Armadas tendo alguns dos seus integrantes fazendo um papel para lá de discutível. Então, seria muito fácil resolver isso do ponto de vista burocrático. Ou então, se ele quisesse para uso pessoal, isso foi dado para a autoridade, para o presidente da República. Perfeito, é só recolher os impostos, como a lei brasileira é bem clara em relação a isso. Bom, ele não fez nenhuma coisa nem outra e agora arca com esse ônus. Mas tem uma outra coisa, e que tem a ver com isso que o Nelson fala, que independe do desejo do presidente Bolsonaro ou até mesmo do presidente Lula, que adora ter o Bolsonaro como o alvo, como o inimigo número 1, que é o fato de que há outros atores à direita que eles não vão ficar lá de braços cruzados esperando o Dom Sebastião Bolsonaro tomar uma decisão. Eles vão correndo em raia própria. O governador Zema, por exemplo, ele anda com muita mobilidade nos últimos tempos. O Zema tem sido uma figura muito mais onipresente no noticiário nesses últimos tempos, essas últimas semanas, do que ele foi, por exemplo, em todo o primeiro mandato, no qual ele passava a imagem, inclusive, de ser um governante bastante discreto, competente e tal, mas uma figura discreta. Agora não. Agora ele se movimenta e com um discurso, inclusive, calibrado para atingir os bolsonaristas mais raiz, como se diz por aí, né? Então, vejam, o presidente Bolsonaro, ele também está perdendo, Paulo, sabe, o controle desse processo todo. Porque agora ele corre o risco de ter que, no campo da direita, dividir esse protagonismo com outros atores. Eu acho que você cita um ponto interessante aqui, Pipeno, que é justamente o controle, né? Se a gente colocar os 2 tweets do senador Flávio Bolsonaro, como nós já, inclusive, mostramos para vocês no início do programa, dá a sensação, Segré, que justamente o presidente Jair Bolsonaro tem o controle da situação, né? Que ele não tem uma data certa para voltar, que ele está ali, enfim, no momento em que ele voltar, está todo mundo esperando ele por aqui. Como é que você vê isso? Ele tem efetivamente o controle hoje da direita? Hoje imagino que sim, Paulo. Para mim, sim. Neste momento, sim. Mas vai ter atores. Estamos falando de política, não de um clube de amigos. E na política é quem aparece primeiro, mantém a estratégia, chega como candidato possível e ele vai ser candidato. Se ele, o ex-presidente, quer ser candidato, tem que estar no Brasil. Não adianta fazer questões de estratégia política fora do Brasil, longe do seu eleitorado. Mas o Zema é um candidato que, em algum momento, conforme seja a sua governação nesse segundo mandato, pode aparecer como uma possibilidade para uma avenida no meio, digamos assim. O Tarcísio de Freitas também. Ele começou muito bem na governação de São Paulo e pode ser uma figura que apareça como uma possibilidade. E não descartaria, claro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas ele precisa, o ex-presidente precisa estar no Brasil para, se quiser manter a sua força política, estar perto do seu eleitor. Ô Segré, você sabe que eu ouvi de uma fonte, inclusive um parlamentar da esquerda brasileira, de que há um pensamento na esquerda em relação a Jair Bolsonaro, que ele, caso não sofra a inelegibilidade quando retorne ao país, ele poderia ser candidato, sabe a quê, Nelson? Prefeito de São Paulo. Ouvi hoje, inclusive, de um parlamentar da esquerda brasileira que seria uma espécie aí de possível sobrevivência de Jair Bolsonaro no cenário político. Eu fiz exatamente essa cara que o Segré fez nesse momento do tipo, acredito que não. Mas se a gente parar para pensar, como é que Bolsonaro vai sustentar hoje, numa oposição dessa maneira, com esses processos, por 3 anos consecutivos, hein, Nelson?
Pois é, eu duvido muito que o fato dele estar nos Estados Unidos tenha a ver com medo, receio a respeito de processos na justiça eleitoral. Justamente porque tanto faz onde ele estiver. Se estiver nos Estados Unidos, se estiver no Brasil, se vier uma decisão o tornando inelegível, vai valer da mesma forma, diferentemente de uma decisão que pode impactar na sua liberdade, uma decisão de um processo criminal que não existe, vamos nos lembrar. Então, a respeito aos processos da justiça eleitoral, eu acho que não tem nenhuma influência na estadia dele nos Estados Unidos ou na demora de seu retorno. Sobre ele se candidatar a prefeito de São Paulo, eu já tinha ouvido essa conversa, acho que muito pouco provável, porque alguém que é presidente da República, ou que vem de uma presidência da República, ele geralmente não desce tantos degraus ao nível municipal, né? Aliás, não se candidata nem a senador, dificilmente a governador, mas prefeito seria um fato inédito. Seria uma estratégia bem ousada, vamos dizer assim, porque ele concentraria a sua atividade política no município de São Paulo, claro que é o maior município. E deixaria o governador de São Paulo numa situação complicada, né? Porque há outras forças políticas aí dentro do governo do estado de São Paulo, inclusive numa articulação com o próprio prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Sim, mas o governador até o momento não sinalizou que vai apoiar a candidatura à reeleição do atual prefeito de São Paulo. É claro que o atual prefeito de São Paulo faz de tudo para que isso aconteça. Tem o programa que visa a reconstrução, né, da Cracolândia ali, a solução desse problema que é histórico na cidade de São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes quer de todo jeito ser vinculado ao governador do estado de São Paulo neste programa. Ele está buscando com muitas forças o êxito nesse programa. A gente viu agora na abertura do Carnaval de São Paulo, onde o governador estava, o prefeito também estava. Então, por parte do prefeito, é claro que ele quer sim esse apoio, mas o governador não sinalizou, até porque a gente tem, por exemplo, a pré-candidatura do Ricardo Salles, que é do PL, e apesar de não ser uma pessoa intimamente ligada ao governador Tarcísio, eles eram do mesmo bloco político nas últimas eleições. Se vier o Bolsonaro agora, é claro que o Tarcísio, até por gratidão e lealdade, vai apoiar o Bolsonaro. Estranho seria se não fizesse isso. Então, acho que não tem saia justa para o governador, não. Agora, que seria uma atitude bem ousada, seria essa de candidatar aqui no município, tendo todo o Brasil para rodar como uma liderança do PL, por exemplo. Improvável, Piperno? Muito. Esse deputado do PT, né, ou da esquerda, né, que você mencionou, lançou aí um balão de ensaio. Na verdade, há 2 filhos do presidente Bolsonaro, aí sim vislumbrando candidaturas em 2024. Seriam o deputado Eduardo Bolsonaro aqui em São Paulo, né, e aí, claro, correria, né, teria esse embate dentro do partido com o Salles, com o deputado Ricardo Salles. É possível que talvez eles nem se digladiassem, mas fizessem lá algum tipo de arranjo, algum tipo de acordo, mas o fato é que são 2 nomes já pré-lançados aí, né, nesse mercado de candidaturas, ou melhor, de pré-candidaturas, e lá no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, que aliás já foi candidato ao prefeito do Rio de Janeiro muito tempo atrás, 2012. Agora, lá no Rio de Janeiro também há outros nomes que se colocam nesse campo da direita, inclusive o Eduardo Pazuello, que é outro que tem essa ambição. Então, eu acho que dificilmente, mas olha, seria quase impossível o presidente Jair Bolsonaro se lançar em uma disputa de destino, um resultado muito incerto. Porque não vamos esquecer o seguinte, ele ganhou no estado de São Paulo, mas perdeu aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, nos 2 turnos, votou no Lula. Então, eu acho que seria, além de tudo, uma estratégia extremamente temerária. E outra coisa, né, Paulo? Seria se lançar candidato a prefeito, se ganhar já com compromisso de ficar 1 ano e meio, praticamente, sim, se ele visar, claro, a candidatura à presidência da República. E ele viu nos seus antecessores aqui no João Dória, por exemplo, que deixar o mandato na metade para se candidatar a outro cargo faz muito mal para a imagem política. O João Dória sofreu com isso. Mas vocês vão concordar comigo que, obviamente, é muito difícil, é improvável. Em política, nada é impossível. Pode ser improvável, mas não é impossível. Mas que mudaria o cenário em São Paulo, mudaria com a participação de Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque hoje nós temos um Boulos com 40% das intenções de voto na maior cidade do país. Quanto o Boulos teve no segundo turno? 40%. Então, é normal o Boulos aparecer... No segundo turno, né, Piperno? Tem toda uma campanha pela frente. Paulo, ele teve 29, 30 já no primeiro, e ele é o nome mais conhecido. Mas, por exemplo, se a Tabata se lança candidata a prefeita, o Boulos já não vai mais aparecer com 40.
Eu não sei quanto ela vai ter, mas ela vai ter uma fatia disso aí. Então é normal o Boulos agora, por ter esse recall da última campanha, inclusive, aparecer com um percentual maior. Agora, o duro também é depois ele conseguir ir além disso. E outra, ele corre um risco de se candidatar e perder para o Boulos, aí depois ele não ganha nem para síndico de prédio, nunca mais.